George Russell definitivamente é um dos grandes pilotos da temporada 2025 até aqui. E não só em 2025, tem feito bons anos e se provado como um piloto de elite desde a ida para a Mercedes em 2022. Das 4 temporadas que fez aqui, acho que a única que a gente pode considerar que de fato ele andou abaixo foi a de 2023. Fora isso, em 2022 foi o único piloto da Mercedes a vencer naquele novo regulamento, e em 2024 teve 2 grandes vitórias, além, é claro, daquele triunfo que acabou sendo tirado na Bélgica por conta de questões técnicas do carro. O início de 2025 também é um dos melhores, afinal, 3 pódios nas corridas que foram disputadas até aqui já o colocam no top 5 do campeonato, inclusive facilmente tomando o seu companheiro de equipe Andrea Kimi Antonelli, algo que convenhamos também que era completamente inesperado por conta da falta de experiência do italiano. E eu entendo que o George Russell também venda o seu peixe muito bem, como foi no caso de uma extensa e bacana entrevista que ele deu para o New York Times nessa semana. O New York Times em parceria, claro, com o The Athletic, que é um dos principais veículos esportivos dos Estados Unidos, antes aí desse GP de Miami. E eu acho que talvez a venda de peixe mais exagerada do George Russell foi dizer que na melhor fase dele, né, se ele tivesse chegado na Mercedes 5 anos atrás, com o ritmo atual de agora, ele já teria 2 títulos mundiais. Eu acho que o Russell não poderia estar mais equivocado. Eu acho que isso é muito curioso também, porque parte de um certo apagamento, digamos assim, do que foi o Lewis Hamilton na Mercedes. A época de domínio do Hamilton na Mercedes pode ter sido facilitada pelo carro, como a de vários pilotos foi. Mas a realidade é que o Hamilton, todos os 6 títulos que ele conquistou por lá, foram muito merecidos, seja em anos mais dominantes, como os casos de 2015, 2019, 2020, ou, é claro, em anos em que ele precisou ralar um pouco e reverter situações para sair com o título, como nos casos de 2017 e 2018, nos empates contra o Sebastian Vettel, e também no de 2014 contra o Nico Rosberg. E até as derrotas do Lewis Hamilton em todo esse período de Mercedes, da era em que o time empilhou campeonatos de construtores, foram derrotas bem respeitosas. Em 2016, por exemplo, o Lewis Hamilton ele vence mais corridas que o Nico Rosberg ao longo do ano, mas é muito mais prejudicado pelas falhas de confiabilidade da Mercedes do que o rival, que fez um grande trabalho, com certeza a melhor temporada da vida dele, para sair com um título muito justo. Mas o ano que o Hamilton fez de vice-campeão foi definitivamente um dos melhores da carreira. 2021, inclusive, reforça isso. Era um ano onde o Verstappen foi muito mais piloto que o Hamilton e, apesar de toda a controvérsia a respeito das últimas 2 corridas, mereceu sim ser campeão. Mas a forma com que o Hamilton praticamente dá a volta por cima e evita que o campeonato, que parecia encaminhado para se resolver antes mesmo de Abu Dhabi, chegasse na decisão com os 2 empatados em pontos, foi uma prova da capacidade que o Lewis tem de dar a volta por cima em determinadas ocasiões. Eu não tenho tanta certeza assim se o Hamilton consegue contornar a situação dele na Ferrari agora. Claro, tem muito tempo ainda para acontecer, eventualmente ele pode fazer isso, já provou que pode fazer isso, mas ele encara um cenário diferente, de uma equipe desconhecida, uma equipe onde tem também um piloto que hoje é top 5 da Fórmula 1, que é o Charles Leclerc, então essa adaptação nunca é a coisa mais fácil a se fazer a partir do momento que você tem 40 anos de idade. Mas às vezes dá a impressão que as pessoas esquecem o quão insuportável era ganhar do Hamilton naquele período de Mercedes e como quem conseguiu, no caso do Rosberg, acabou aposentando porque entendia que era um nível de desgaste tão grande que não tirou completamente aquele tesão de estar correndo. Ou no caso do Verstappen, que ganhou e é um baita de um fenômeno, tem tudo para se colocar ao fim da carreira dele como um dos maiores da história. Na real, já está entre os maiores da história, mas a melhor forma de discutir que posição que ele vai estar é a partir do momento que ele não estiver mais nas pistas. E também a gente precisa exaltar que 2021 é uma das melhores temporadas da história e também individuais de um piloto. Tudo que o Verstappen faz naquele ano para ganhar do Hamilton só na última volta representa muito do quão difícil é bater o Lewis Hamilton. Então, enfim, da mesma forma como eu achava muito injusto as pessoas esquecendo o que foi o Michael Schumacher naquela passagem pela Mercedes, também acho que é injusto as pessoas esquecerem o que foi o Lewis Hamilton na Mercedes agora nesse período pós-Abu Dhabi, pós-Ferrari. A gente tem que entender que às vezes nem todo mundo vai ter um ápice de até os 40 anos, etc. E enfim, e olha que eu ainda posso estar errado, porque o Lewis ainda pode dar a volta por cima, melhorar as coisas na Ferrari e eventualmente sair com esse 8º título. Eu não acredito, mas ele já deu muitas indicações de que a gente pode acreditar. Então, esse tipo de análise do George Russell, que foi reforçada muito aí nas últimas semanas por esse início que é evidentemente ruim do Hamilton na Ferrari, é uma coisa de uma grandíssima memória curta. Então é isso aí, queria que vocês deixassem o seu like, comentassem aí no vídeo o que vocês acharam. George Russell seria campeão pela Mercedes se fosse esse piloto naquela época antiga dos carros? Inscreva-se no canal e eu volto no outro dia. Abraço!